Initiating System 1. System 1 loaded. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo do segundo challenge dos Nix Face Awards Portugal 2018 com o tema Inteligência Artificial. Então, bora lá começar. Eu comecei por limpar os restos de maquilhagem que poderia ter com as toalhitas Big On e depois de feito utilizei a laca da Redken para fixar todo o meu cabelo, pois precisava que ele ficasse bem penteadinho para trás e bem esticadinho para depois utilizar a bald cap. Utilizei também ganchos para prender atrás e depois de todo preço foi só colocar a bald cap e ter a certeza que ela estava bem puxada para baixo. Depois comecei a cortar o excesso para ajustar à forma da minha cabeça, como é óbvio, e para as orelhas poderem ficar de fora. E fiz o mesmo do outro lado. Depois, como eu ia deixar a bald cap aberta atrás, eu coloquei ganchos para prender a parte de trás. E quando fiquei contente com o resultado, usei Spirit Gum para fixar a bald cap à minha cabeça. Depois, peguei em látex líquido e comecei a colocar junto às transições entre a minha pele e a careca. Enquanto esperei que secasse, utilizei cola de batom para tirar a textura do pelo das minhas sobrancelhas e depois usei pó solto para selar quer o látex, quer a cola que tinha colocado na minha face. Depois utilizei a paleta de corretores da NYX e com o tom laranja escondi as minhas sobrancelhas e voltei a colocar o pó solto. Voltei ao corretor. Depois utilizei o NYX Jumbo Pencil na cor Milk para delimitar as áreas que iria criar. E depois aqui é que começa a parte engraçada, pessoal. Peguei num chapéu de carnaval em forma de cérebro e cortei-o à medida da secção que eu precisava e com o Spirit Gum colei-o à minha careca. Agora, uma parte de muita paciência, utilizei cera para feridas junto com vaselina e fui moldando para criar uma transição mais suave entre a minha testa e o cérebro. Basicamente é só pegar em cera e ir moldando junto com a vaselina e é um trabalho de paciência ir sempre moldando toda a volta para as transições ficarem mais suaves. Quando fiquei contente com o resultado, utilizei o pó solto novamente para selar aquilo que tinha feito. Depois voltei à paleta de corretivos e dei mais uma camada nas minhas sobrancelhas e voltei ao pó. Depois comecei com o primer e usei o Angel Veil e coloquei em toda a minha face. Depois utilizei o NYX Fox White para continuar a criar as secções. Depois utilizei a base HD da NYX naquela secção que criei anteriormente. E usei também a Drop Foundation. Base aplicada, passei para os olhos e utilizei a base branca da NYX. E depois com a sombra Tint coloquei-a na minha pálpebra móvel. Utilizei a NYX Ultimate Shadow Palette no meu côncavo. Esfumei tudo muito bem. E depois utilizei o Metallic Eyeliner na minha pálpebra móvel. Depois passei para o Jumbo Pencil na cor Cobalt e delimitei de novo o côncavo e esfumei. Voltei à sombra Tint
e dei-lhe um toque na pálpebra móvel. Depois usei o Glitter Primer em conjunto com o glitter na pálpebra móvel para dar um ar mais shiny. E a pior parte, o eyeliner, pessoal, bora lá, muita calma nessa hora que nós conseguimos fazer aquele delineado perfeito. E com cotonete tudo se resolve. Depois apliquei uma lente de contacto branca no meu olho, já estava a faltar, não é? E passei para as pestanas e usei as Wicked Lashes. Posteriormente utilizei a Doll Eye Mascara para juntar as minhas pestanas com as pestanas falsas. Depois utilizei o Jumbo Pencil na linha d'água. E Glow Time, utilizei a paleta Born to Glow no meu canto interno. E agora vem a sobrancelha on fleek. Utilizei Spirit Gum para colar esta sobrancelha feita com papel brilhante e 2 porcas, porque é literalmente isto. E depois fiz o mesmo no queixo. Depois utilizei o NYX Liquid Suede na cor Alien para começar a pintar a minha careca, mas rapidamente percebi que não era a melhor opção e passei para o Jumbo Pencil na cor Black. Pintei tudo e utilizei eyeliner preto para delimitar aquela secção branca que já tinha criado. E depois continuei a usar quer o eyeliner preto, quer o Jumbo Pencil para preencher toda aquela zona. E fiz o mesmo no lado que faltava, sempre com uma toalhita para corrigir os erros. Depois utilizei o NYX Powder Puff Lip para criar a impressão de sangue junto ao cérebro e esbati com o dedo. Depois com o castanhinho da paleta Cosmic Metals, esbati tudo ainda mais para criar aquele ar mesmo creepy. E voltei ao Jumbo Pencil porque aquelas áreas brancas que tinham que ficar pretas não se preenchem sozinhas. Muita calma nessa hora, pessoal. Usar eyeliner é sempre aquela dor. Voltei à paleta Ultimate Shadow Palette e comecei a contornar a minha face. E também utilizei o Jumbo Pencil na cor Cobalt em conjunto com os tons da paleta. Utilizei o meu dedo para esbater e também o pincel. Depois passei para um pincel mais fofinho para esbater tudo. Depois utilizei literalmente cabos de eletricidade com a cera de efeitos especiais, quer à frente, quer atrás, para os fixar à minha cabeça. Utilizei vaselina em conjunto com a cera e uma espátula para alisar a cera que tinha colocado. Depois voltei ao pó para selar aquilo que tinha feito e utilizei de novo a sombra azul que tinha utilizado para o contorno para disfarçar a cor da cera, sempre em conjunto com o Jumbo Pencil. Depois utilizei o HD Concealer debaixo do meu olho, esbati com um pincel e iluminador time, Born to Glow, no ossinho da minha sobrancelha e nas maçãs do rosto. Depois utilizei novamente porcas e fixei-as sobre a cera que tinha colocado anteriormente. Utilizei o NYX Liquid Suede na cor 16, que é um azul incrível, em conjunto com o Duochromatic Lip Gloss para dar aquele ar mega
cósmico. Depois voltei ao lápis amarelinho e comecei a delinear o meu pescoço. Depois de delineado, usei o eyeliner para passar por cima das linhas. Voltei ao Jumbo Pencil preto e comecei a pintar de preto toda a secção que tinha criado. Secção criada, voltei ao eyeliner e comecei a desenhar linhas no meu pescoço. Depois de estar contente com o resultado, peguei no pincel fofinho e comecei a esfumar as linhas para baixo. E depois peguei em porcas e utilizei Spirit Gum para as colar ao meu pescoço. Coração? Nah. Utilizei esta placa que tirei literalmente de uma calculadora, desmontei toda uma calculadora para a retirar e colei-a com Spirit Gum ao meu peito. Depois utilizei os tons azuis da paleta nos meus ombros e peito, mas mais à frente decidi pintar-me toda de preto, portanto este passo foi um pouco inútil. Utilizei também o iluminador holográfico em stick no meu peito e para realçar as maçãs do rosto. Voltei à paleta e contornei o meu queixo na parte de baixo. Depois, com o eyeliner preto, comecei a criar linhas para dar a impressão de um circuito na minha face. E fiz o mesmo do outro lado. Quando fiquei contente com o resultado, passei à parte mais divertida, que foi introduzir o LED no meu olho. Delimitei o sítio onde iria ficar o LED com o lápis e depois usei látex e, claro, tirinhas de papel higiênico. Depois coloquei mais uma camada de látex. Utilizei pó para selar. Depois, enquanto esperei que secasse, utilizei os eyeliners da NYX coloridos para criar linhas na minha cabeça para dar a impressão de mais fios. Como não tinha azul, utilizei o batom azul e utilizei também o eyeliner branco. Voltei para o olho e dei-lhe outra camada de látex. Depois cortei um disco de algodão à medida do buraco do meu olho e tapei-o para o deixar em segurança. Utilizei látex para o fixar e mais papel. Sempre com camadas de papel, látex. Depois de tudo seco, utilizei outra vez a base e o pó para selar tudo. Utilizei o tom azul da paleta para contornar a secção que criei. Utilizei Spirit Gum no LED e no meu olho para o colar. E depois foi só dar pormenores com o vermelho e o castanhinho da paleta. Quando fiquei contente com o resultado, comecei outra vez a pintar todo o meu corpo, porque não estava a gostar e estava a faltar qualquer coisa. Então utilizei o NYX Jumbo Pencil na cor Black e também, novamente, o NYX Liquid Suede na cor Alien e um trabalho de paciência até eu estar toda preta.
Passado algum tempo foi assim que eu fiquei. E depois, passando aos acessórios, voltei aos cabos e coloquei-os a criar uma espécie de mangas nos meus ombros. E pronto, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado e se gostaram, não se esqueçam de votar em mim para eu passar ao top 5. Os links vão ficar todos na caixa de descrição. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!